Olá, pessoal, eu sou a professora Michele Nogueira e nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao tema de conservação de carnes e derivados da disciplina Tecnologia de Carnes e Derivados. Então vamos lá, a gente já comentou um pouquinho sobre a aplicação do frio como uma técnica de conservação de carnes e dos seus derivados, né? Falamos um pouquinho sobre a refrigeração e o congelamento e agora a gente vai estar conversando sobre as outras técnicas tradicionais que são aplicadas para a conservação de carnes e dos seus derivados. Então, uma delas é a aplicação do calor, que pode ser aplicada de duas diferentes maneiras, através da técnica de cozimento ou cocção e a técnica de esterilização. Então, o cozimento ele é aplicado em vários produtos cárneos, além de ter o objetivo de eliminar alguns micro-organismos, ele também tem o objetivo de alterar sensorialmente o produto. Eu trouxe aqui como exemplo, por exemplo, a mortadela, mas vários outros produtos são utilizados para esse tipo de coisa, como por exemplo o patê, a salsicha, entre vários outros. E a gente pode pensar um pouquinho comparando, por exemplo, com a pasteurização. Se a gente for pensar um leite pasteurizado que a gente compra no mercado, no saquinho, o que acontece com ele? É aplicada essa temperatura elevada, né, dentro da indústria, vai destruir alguns micro-organismos, mas não vai destruir todos. Então, ele tem um prazo de vida útil mais reduzido e a necessidade de manter esse alimento sob refrigeração. No caso dos produtos cárneos, acontece a mesma maneira. Então, se a gente for ver no mercado, por exemplo, a mortadela, a salsicha ou patê, eles sempre são comercializados sob refrigeração. Então, há necessidade de um método auxiliar, né, de conservação desse alimento, em função de não eliminar a grande maioria dos micro-organismos. Já no caso da esterilização, é a aplicação de temperaturas superiores a 100 graus Celsius num binômio tempo-temperatura que seja suficiente para eliminar cerca de 99,9% dos micro-organismos, incluindo também aqueles esporos e as suas toxinas que possam vir a ser termorresistentes. Então, é uma garantia de segurança muito maior, microbiologicamente falando, né? O consumo desse produto pode ser realizado a muito mais longo prazo e é extremamente utilizado em carnes enlatadas, né? Que muitas vezes são utilizadas para exportação, especialmente para aqueles países que não têm uma grande oferta, né, de carne e então vão estar importando então esse tipo de produto. Então, a durabilidade de produtos esterilizados é muito maior, né? E a segurança microbiológica também, não tendo a necessidade, então, de manter sob refrigeração esse tipo de produtos depois do processo desse método, né, de aplicação de conservação da esterilização. Uma outra técnica que é utilizada é a adição de substâncias químicas, né? Nós ouvimos falar muito na indústria de alimentos a questão da utilização de conservantes químicos. Isso acontece também na tecnologia de carnes e derivados. Porém, as substâncias químicas mais comuns de serem adicionadas são o sal de cozinha, né, cloreto de sódio, e os sais de cura, nitrato e nitrito. Então, eu trouxe aqui o exemplo, né, da aplicação de cloreto de sódio, um produto bem tradicional aqui da nossa região, que é o charque, né? Então, a aplicação do cloreto de sódio, além do cloreto de sódio, ele está atuando, né, como uma substância que vai realçar o sabor daquele produto carne, ele também vai atuar como um conservante. De que maneira? A gente vai adicionar o sal ali na superfície da carne e através de um processo osmótico, né, em que as células do músculo vão tentar entrar em equilíbrio osmótico, o que acontece? A parte superficial ela vai estar mais concentrada, vai estar concentrada com os solutos, né, que são os sais, né, que a gente está adicionando, o cloreto de sódio. Então, por processo osmótico, as células do músculo começam a perder a sua umidade, começam a fazer um processo natural em que a água sai do interior da célula e migra para onde está mais concentrado, já que no interior da célula não tem essa quantidade de soluto. E o que acaba acontecendo? A umidade, né, a quantidade de água livre do alimento, ela vai diminuir. No caso do charque, a gente chega a ter uma diminuição dessa umidade de até 40%. Então, a partir da adição dessa substância química, né, além de alterar as características sensoriais do produto e fornecer um produto bem diferenciado, a gente também vai estar tendo um método de conservação pela diminuição da umidade provocada pela adição dessa substância química. No caso dos sais de cura, né, os sais utilizados são nitrato e nitrito, eles são utilizados com duas finalidades. Em alguns embutidos carnes, em presunto, por exemplo, eles atuam na fixação da cor do produto.
E também eles têm uma ação bactericida, então eles fazem com que os micro-organismos não consigam se desenvolver ali. E tem uma particularidade bem específica, né, que o nitrato e o nitrito são capazes de inibir o Clostridium botulino em condições de anaerobiose, que é muito comum em embutidos cárneos. Então, essas são as duas substâncias químicas mais adicionadas em produtos cárneos, com o intuito de conservá-las. O próximo método, então, é o controle da umidade. Como nós já vimos, né, a carne ela tem um percentual de umidade e de água livre muito elevado, e isso faz com que ela tenha uma elevada perecibilidade e uma tendência à degradação muito rápida. Então, o método de controle de umidade é um método bem prático e eficiente, né? Só que ele altera as características sensoriais do produto, né? Então, as possibilidades de controle de umidade se dão a partir de operações unitárias como a secagem e a desidratação, que têm o mesmo objetivo. A diferença é como elas são conduzidas dentro da indústria, né? A secagem, ela ocorre ao natural e a desidratação é um processo muito mais controlado. Então, todos os parâmetros que são utilizados na desidratação, como temperatura, umidade relativa, a circulação do ar, são todos esses parâmetros bem controlados dentro da indústria. Então, daí a diferença entre a secagem e a desidratação. Mas os produtos finais são muito parecidos. Obviamente, os produtos desidratados, eles apresentam um padrão, né? Porque sempre são realizados da mesma maneira. E a secagem vai depender, então, das condições do ambiente em que está ocorrendo essa secagem. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma carne seca e uma carne desidratada, né? Aqui a comercialização dela e o exemplo de um produto carne que não é muito consumido aqui no nosso país, que chama jerky beef, mas ele é bastante consumido fora do país, né? É carne seca em pedacinhos e além dele ser desidratado, ele ainda passa por um processo de defumação. Então, é um produto bem diferenciado. Agora a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre como funciona a defumação. Bom, um outro método de conservação de produtos cárneos é a fermentação. A fermentação é um método bem particular que, além de conservar, ela altera muito as características sensoriais dos produtos. Então, para a gente promover uma fermentação, a gente tem que ter primeiro a matéria-prima, né, que é a carne. Essa carne a gente vai pensar em nível de composição, que depois da água, o maior composto de abundância de composição química nesse produto são as proteínas, né? E a gente vai precisar adicionar um grupo de bactérias, de micro-organismos, que são denominados culturas iniciadoras, que são culturas selecionadas, que vão estar atuando ali, promovendo uma fermentação, produzindo, através dessa reação, produtos específicos que vão gerar essas características do produto. Então, os micro-organismos que são adicionados pertencem ao grupo de bactérias acidoláticas, tá? Nós vamos ver um pouco mais aprofundado na nossa última unidade, quando nós falarmos sobre embutidos cárneos, mas a fermentação que ocorre nos produtos cárneos, ela é denominada fermentação lática, porque além de utilizar culturas iniciadoras, né, as bactérias acidoláticas, ela produz como composto majoritário dessa fermentação o ácido lático. Então, com a produção de ácido lático, como o próprio nome já está dizendo, é um ácido. Então, qual é a tendência que tem a ocorrer com a produção de ácido? Diminuir o pH, né? O abaixamento do pH. Aquele produto carne se tornar mais ácido, obviamente. Tá? Mas como que a gente obtém esse ácido lático? A gente viu que o composto majoritário da carne depois da água são proteínas, certo? Mas para ocorrer a fermentação lática é necessário ter açúcares, glicose, frutose, sacarose, enfim, que vão ser fermentados por uma via glicolítica, né, através da glicólise, produzir ácido pirúvico, compostos intermediários e finalmente chegar à produção de ácido lático. Ah, professora, mas não tem muito carboidrato na carne, certo? Certo, então o que a gente tem que fazer? A gente adiciona açúcar. Ah, mas não vai ficar doce o produto final, o meu embutido, não vai ficar com sabor doce? Não, não vai, porque esse açúcar que a gente vai adicionar vai ser completamente consumido pelas bactérias acidoláticas para produzir ácido lático. Produzindo esse ácido lático, ele vai promover o abaixamento do pH da carne até que ela atinja o ponto isoelétrico das proteínas. Acontecendo isso, a textura do produto ela é alterada completamente. E aí a gente tem um produto diferenciado. Além do fato de que o abaixamento do pH ele atua como um método de conservação,
porque vai inibir o crescimento de inúmeros micro-organismos. E o último método que a gente vai utilizar de aprender de conservação de alimentos é a defumação. A defumação ela é considerada um método misto de conservação porque ela alia duas ou mais atividades, né, 2 ou mais métodos para promover essa conservação. Então, no caso da defumação, a gente aproveita a fumaça como um elemento conservador, porque no momento em que a fumaça ela entra em contato com o produto cárneo, ela deposita suas substâncias químicas na superfície desse produto, e essas substâncias elas têm efeito, né, conservador contra vários micro-organismos, tem efeitos bactericidas, bacteriostáticos. E também vai ser aliada à temperatura, porque para a gente ter fumaça, tem que promover combustão, né? Então, no caso da defumação, a gente vai ter a combustão incompleta de madeiras selecionadas. E para ter essa combustão, então a gente vai aplicar temperatura. Então, além dos produtos químicos que vão ser aderidos a partir da fumaça na superfície do produto, também a gente está aplicando temperatura que atua tanto na redução da umidade quanto na eliminação de agentes micro-organismos que possam vir a deteriorar a carne. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem bem clara, né, de um produto sendo defumado. Um produto bem característico que a gente consome no mercado bastante é o bacon. E ele passa exatamente por esse tipo de processo, né, um processo misto de conservação, que é a defumação. Bom, pessoal, por hoje era só. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula da unidade 5. Tchau, tchau!